Olá, graça e paz. Eu vim deixar algumas lições do livro de 1 Reis, capítulo 21, né? No capítulo 21. Primeiro eu vou dar um resuminho para você sobre o que fala o capítulo 21, né? De 1 Reis, capítulo 21, diz assim. Fala sobre a vinha de Nabote, né? A vinha de Nabote. Tá dizendo que Nabote tinha uma vinha, Nabote era um cidadão, né? E Acabe era o rei de Israel, né? Era o rei de Israel. Só que Acabe, simplesmente por pura vaidade, ele quis comprar a vinha de Nabote, né? De seu vizinho, Nabote. Mas Nabote não quis vender a vinha dele. Eu tô dando uma bem resumida para você com base nas minhas palavras. Mas para quem quiser ler palavra por palavra como tá na Bíblia, é 1 Reis, capítulo 21. Mas resumindo para vocês. Então, Acabe quis comprar essa vinha de Nabote, simplesmente por pura vaidade. Não tinha nem motivo para ele querer comprar. Ele só apenas queria comprar porque ele era rei, né? Então, assim, eu não sou rei, não sou rainha, mas na mente de um rei naquela época, creio que eu que não precisava de motivos para você querer comprar as coisas, você apenas queria ter, né? Então, Acabe quis comprar uma vinha. De tantas vinhas para comprar, ele quis logo a vinha do vizinho, Nabote. Mas Nabote não quis vender, né? E Acabe falou: eu lhe pagarei seja qual for o valor. Falou assim, ó, não importa o valor, mas eu quero a tua vinha. Pode me vender pelo preço mais caro, mas eu quero a tua vinha. E no versículo 3, Nabote responde: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Ou seja, você pode me oferecer um preço absurdamente alto, mas eu não vou vender. Deus me livre. Eu vender a herança que os meus pais me deram, né? Então Nabote fica Acabe fica furioso, porque é como um menino mimado quando recebe um não, né? Então Acabe fica furioso, chega em casa, comenta com a sua mulher, Jezabel, que já não era boa coisa também. Comenta com a sua mulher, Jezabel, e Jezabel toma frente, né? Jezabel toma frente, né? E manda matar Nabote, né? Manda matar Nabote, ela manda apedrejar Nabote até a morte, né? Isso que ela faz. Ela ouve o marido dela trazendo um monte de coisinha na cabeça dela, não consegui comprar minha vinha, como se fosse um menino mimado mesmo, reclamando com a sua mulher, né? E Jezabel vai lá e toma frente do negócio. Vai lá, manda matar Nabote e apedrejado ainda por cima. Mandou matar Nabote e apedrejado até a morte. Só para que o marido dela pudesse ter a vinha dele, ou seja, satisfazer o desejo dele, né? E com esse resuminho sobre essa passagem, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. E uma delas, né, lendo essa história, uma delas é: primeira coisa, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Nabote não negociou os valores dele. Ele tinha a vinha dele lá, bonitinha, perfeitinha. Apareceu um cara, apareceu o rei e falou: ó, eu pago o valor que você quiser, um valor muito alto. E ele não negociou os princípios dele. Ele poderia falar: poxa, eu tô precisando de dinheiro para investir nisso, para fazer isso. Mas ele não se importou com isso, porque tinha valores dentro dele, ele tinha princípios. Ele não vendeu a herança dele. Ele sabia o que aquela herança significava para ele. Tanto é que ele fala: Deus me livre vender a herança dos meus pais.
Ou seja, não era apenas uma herança, era algo dos pais dele que tinha deixado para eles, né? Então, a primeira lição que nós temos com essa passagem: não negocie os seus princípios, não negocie. Princípios e valores são inegociáveis, né? Ah, mas eu vou receber isso, eu vou ganhar isso, eu vou ter mais dinheiro, vai acontecer isso. Não negocie os seus princípios, a palavra é clara. A palavra nos deixa essa riqueza de lições para que a gente exerça isso no nosso dia a dia. Ele não negociou os princípios dele. Então, não negocie os seus princípios, não importa o valor, não importa as circunstâncias, porque na Bíblia não fala se ele estava passando por uma dificuldade, nada disso. Mas ele não negociou os princípios dele, né? Segunda lição: não inverta o papel em seus relacionamentos. Esteja posicionado no que Deus te chamou para ser. Não inverta seu papel nos relacionamentos. Acabe deixou Jezabel tomar a frente de um problema que ela nem tinha noção do que era. Ela apenas foi, tomou posição, foi na frente e mandou matar o homem. Era algo entre Acabe e Nabote. Tenha posicionamento, tenha o seu papel como homem e o seu papel como mulher dentro de um relacionamento. Não queira tomar a frente da sua mulher e também não queira tomar a frente do seu marido. Não inverta os papéis, não inverta os valores no seu relacionamento. Esteja posicionado no que Deus te chamou para ser. Se Acabe poderia ter resolvido esse problema e não ter levado nada para Jezabel. Só comentado, olha, deu ruim isso, mas já está tudo resolvido. Ele não conseguiu resolver, querendo subornar o homem, e levou para Jezabel, porque ele conhecia a mulher dele, ele sabia que a mulher dele era esquentada, ele sabia que a mulher dele, se tivesse que mandar matar, ela ia matar. Então, assim, esteja posicionado no que Deus te chamou. Você, homem, mulher, esteja posicionado. Não inverta os papéis. Se for algo para você resolver, resolva você, com o auxílio do Espírito Santo. Agora, se não for algo para você resolver, não envolva outras pessoas, ainda que seja sua mulher, ainda que seja o seu esposo. Saiba resolver sem inverter os valores, sem inverter os papéis. Porque olha a confusão que deu. Ele não soube resolver de irmão para irmão. Olha, você não quer me vender sua vinha? Tudo bem, vamos dar um outro jeito, vamos fazer de uma outra forma. Se você souber de alguém que venda, você me fala. Mas não foi assim que aconteceu. Ele levou para a mulher dele, já conhecendo o jeito da mulher dele, né? Então, segunda lição: não inverta o seu papel nos relacionamentos. Esteja posicionado no que Deus te chamou para ser. Terceira lição: o posicionamento e o inegociável levanta perseguições. Nabote, quando ele disse não, quando ele se posicionou, ele se posicionou. Quando você se posiciona, você diz sim ou não, mas você dá uma palavra certa, uma palavra pontual. E Nabote falou: eu não vou vender, e ponto final. Ele se posicionou, ele mostrou que o valor daquela vinha era inegociável, né? Ele não negociou os valores dele. Então, o posicionamento e o inegociável levanta perseguições. Porque quando ele disse não a Acabe se irou, Jezabel se irou, e o que deu? Na morte de Nabote, né? Então, não estranhe quando você se posicionar, quando você souber dizer não, quando você quiser também dizer sim, quando você impor limites na sua vida, nos seus relacionamentos. Não estranhe se levantar perseguições, se levantar afrontas, ofensas contra você, porque o posicionamento e o inegociável vão levantar perseguições.
Como aconteceu com Nabote. Ele disse, não vou vender minha vinha e ponto final. É uma herança dos meus pais, é inegociável. Então, valores inegociáveis e o posicionamento de alguém vai levantar perseguições, vai levantar afronta. Então, não se assuste com isso, né? Quinta lição. A quinta? É a quarta. Quarta lição. O Senhor deve ser o centro e a influência do seu relacionamento. Como assim? Compatibilidade espiritual. O Senhor, ele deve ser o centro do seu relacionamento. Jezabel e Acabe, eles eram incompatíveis. Jezabel era bruxa, ele era cheia de coisa, era cheia de problema. Todo mundo tem problema, sim. Porém, Jezabel era uma mulher má. Era uma mulher má. Ela não tinha temor a Deus. Ela mandava matar os profetas, perseguiu os profetas apenas porque ela queria. Apenas por esse fato, né? E Acabe não, né? Então, o Senhor, ele deve ser o centro e a influência dos seus relacionamentos, não só relacionamento entre homens e mulheres, mas relacionamento entre amigos, colegas de trabalho. O Senhor, ele deve ser o centro da sua vida, dos seus relacionamentos, para que haja uma compatibilidade espiritual. Como assim, Mariana? É você ter propósito em tudo que você se propor a fazer. Em amizades, em relacionamentos, em casamentos, você precisa ter compatibilidade espiritual, que é caminhar no mesmo propósito, né? Se os dois tivessem Deus como centro do relacionamento deles, e eu não estou me referindo apenas a namoro, casamento, mas em todos os tipos de relacionamento, se eles tivessem Deus no centro do relacionamento deles, não haveria essa inversão de valores, essa inversão de papéis. Eles mesmos entrariam em um acordo do que eles poderiam fazer, comprar outra vinha, para que não culminasse em uma tragédia, para que não gerasse uma tragédia como a morte de Nabote, né? Então, quarta lição, que o Senhor seja o centro dos seus relacionamentos. Peça para que Deus te ensine a se relacionar com as pessoas, que Deus te coloque com as conexões certas, para que você tenha compatibilidade espiritual, porque com compatibilidade espiritual tem propósito de Deus, né? E por último, toda falta de princípio de Acabe revelava uma falta de identidade. E uma falta de identidade revela uma falta de posicionamento. E por isso desejava o que não lhe pertencia e agia sem propósito, ou seja, perdido, manipulado e etc. Ou seja, Acabe, ele era um homem que não sabia o que ele queria, ele simplesmente olhava para uma vinha e eu quero essa vinha, não importa de quem seja, mas eu quero ela. Não importa quem eu vou ter que matar, mas eu quero ela. Ah, se eu não conseguir, eu vou chorar para minha mulher e a minha mulher vai tomar a frente e vai fazer tudo que eu não pude fazer. E não é assim. Por quê? Porque ele não tinha identidade, ele não sabia o que ele queria, né? E a questão de identidade é uma coisa muito recorrente nos dias de hoje, né? É muito difícil, porque nós não sabemos nos dar uma identidade. Quem nos dá uma identidade é Deus, né? Porque somos imagem e semelhança dele. A identidade vem dele para nós. Então, toda a falta de princípio que Acabe tinha revelava uma falta de identidade dele mesmo. E essa falta de identidade revelava a falta de posicionamento que ele não tinha. Como que ele vai ter posicionamento? Como que ele vai saber o que ele quer da vida dele? Como ele vai saber se posicionar diante de uma situação dessa se ele não tem identidade? Não existe isso. Como é que você vai se posicionar se nem você sabe quem você é? Não tem como, né? Então toda a falta de identidade de Acabe revelava uma falta de posicionamento. Sem identidade não tem como você ter posicionamento. E por isso ele queria o que não pertencia a ele. Ele queria o que era dos outros.
né? Ele agia sem propósito. Para que ele quer uma vinha? Se com certeza ele era rei, ele podia ter tudo. Para que ele quer a vinha do vizinho? É uma coisa sem propósito, uma coisa sem lógica. Para que ele quer desejar aquilo que ele não tem, se ele pode ter várias outras coisas melhores? Uma pessoa sem identidade. E uma pessoa sem identidade, ela age sem posicionamento, né? Ela age sem propósito. E sem propósito, você é manipulado, você é perdido, assim como foi com Acabe. Acabe era manipulado pela mulher dele. Tudo que a mulher dele falava, ele sabe, batia a palma e tava tudo certo. Os horrores que ela fazia, a matança que ela fazia com os profetas. E ele não tomava uma decisão, porque ele não tinha propósito. Porque se ele tivesse uma identidade, ele teria posicionamento. E esse posicionamento não permitiria com que ele fosse manipulado e ficasse perdido, né? Então que a gente venha aprender com isso, que nós venhamos ter identidade, essa identidade que só Deus pode nos dar. Porque com a identidade que Deus nos dá, nós temos firmeza para ter posicionamento e não sermos manipulados e ficarmos perdidos por aí, né? E para finalizar, a herança do Senhor, ela não pode ser roubada, ela só pode ser perpetuada. Olha que lindo. Por isso que Nabote não vendeu a herança dele, ele sabia o valor que tinha aquela herança. Aquela herança só podia ser perpetuada, ela não podia ser roubada. E tudo que Deus nos dá, toda herança que Deus nos dá, ela só pode ser perpetuada. Ela não pode ser roubada. A salvação que Deus tem para tua vida, ela não pode ser roubada por ninguém. Ela pode ser perpetuada por meio da tua vida. Por meio da tua vida, pessoas podem conhecer Jesus e ganhar, receber a salvação de Cristo Jesus. Ou seja, essa herança ela pode ser perpetuada quando aceitamos Jesus, né? Então, a herança do Senhor, eu estou usando como uma metáfora essa vinha de Nabote. Essa vinha de Nabote, ela não foi vendida, porque era uma herança dos pais. Era uma herança que era para ser perpetuada e não vendida. E assim é com a salvação nas nossas vidas. É uma herança que a gente ganhou que nós não merecemos. E que ela deve ser perpetuada. Deus quer que a gente perpetue essa salvação a muitos outros. Porque Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Então Ele quer que essa herança da salvação ela alcance muitas vidas. Muitas vidas. Porque ela não pode ser roubada por ninguém. Por ninguém. Amém?